Fala terráqueo, todo mundo aí tranquilo e na boa? Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Então, vou jogar uma fotografia e você me responde se isso é possível. Olha ela aí, ó. Então, a partir deste lindo casamento, ocorreu isso aqui. E aí? Será que isso é possível? Vou jogar um relógio aí para você pensar e me responder. Então, senhores, eu acho que isso não é possível. Se você reparar, são duas espécies diferentes. Ali é o burro do Shrek, o burrinho, e também tem a dragoa, né? Um dragão fêmea. Não sei se você sabe, mas são de espécies diferentes e até aonde a gente sabe, isso é impossível. Não tem como seres de espécies diferentes terem um lindo relacionamento e gerar filhotes, gerar a prole. Mas já que eu falei de espécie, você sabe o que é espécie? Não. Espécie é um grupo de populações onde os indivíduos conseguem se interrelacionar, gerar filhotes e ao mesmo tempo estão isolados reprodutivamente, ou seja, uma espécie não consegue gerar filhotes a partir do momento que haja um cruzamento entre espécies. E na aula de hoje a gente vai falar sobre especiação, que é, na verdade, o processo de formação de uma nova espécie. E essa nova espécie pode ser gerada de duas formas. Ou ela pode ter uma barreira geográfica impedindo o contato, ou pode haver sem essa barreira geográfica. E elas podem ter, contato uma com a outra. O primeiro tipo de especiação que eu quero mostrar para você é a especiação simpátria. Nesse tipo de especiação não ocorre o isolamento geográfico, ou seja, todos os indivíduos podem estar próximos um ao outro, mas lentamente e gradativamente, de acordo com algumas alterações que possam ocorrer no meio ambiente, essas espécies vão acabar sofrendo algumas modificações graças à seleção natural. É claro, né? O ambiente não vai gerar a transformação, mas sim a seleção natural vai selecionar os indivíduos mais aptos. Um exemplo, imagina que em uma determinada região haja um grupo de indivíduos e esses indivíduos começam a se espalhar por essa região. Nessa região, uma parte tem um capim, um campo, um mato mais alto, na outra região é mais seca. Em uma outra parte dessa região, ela pode ser mais úmida. Então, aquela espécie que ocupa determinados pontos específicos, ao longo do tempo, pode sofrer algumas modificações, claro, com a seleção natural, e assim gerar pequenas diferenças em uma mesma espécie. E a partir disso, ao longo do tempo, a gente acaba apresentando outras espécies diferentes. O outro tipo de especiação que eu quero te apresentar se chama especiação alopátrica. Nesse caso, existe uma barreira geográfica que vai impedir o contato entre esses seres da mesma espécie. Essa barreira geográfica pode ter sido gerada, pode ter sido ocasionada por vários fatores ambientais, tais como terremoto, maremoto, vulcanismo. Tudo isso vai gerar uma barreira geográfica e impedir o contato entre uma determinada espécie. E a partir de algumas modificações também no meio, essas espécies podem sofrer algumas mutações e a partir de um longo tempo, de um longo período, nada de um dia para o outro, a geração de uma nova espécie. Vou jogar uma imagem agora para tentar elucidar este momento. Tá aí a imagem, joguei a imagem. Nessa imagem a gente pode ver inicialmente uma única população. Aí por conta de algum intemperismo, que são ações naturais, ações do meio, ocorreu essa separação
da população, através de uma barreira geográfica, que pode ser a formação de um grande vale, de um grande rio. E com o tempo, essas populações vão acabar sofrendo algumas mutações no seu DNA. Não sei se você lembra do crossing over, mas ele vai gerar algumas mutações e o ambiente, através da seleção natural, também vai auxiliar nesse novo processo, e a partir disso as espécies não vão ter contato, vão ficar isoladas reprodutivamente, elas não vão conseguir gerar filhotes, não vão conseguir gerar uma prole. E no final a gente vai ter uma espécie A e uma espécie B. Um outro exemplo que eu quero te dar de especiação alopátrica que está ocorrendo atualmente está lá no Grand Canyon, lá no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Não sei se você sabe, mas lá no Grand Canyon possui um destiladeiro. E nesse destiladeiro corre um rio chamado de Rio Colorado. O Rio Colorado separa duas grandes regiões, a região norte e a região sul. E através de alguns registros fósseis, fica evidente que existia há muitos anos atrás, uma espécie de esquilo. Mas a partir dessa separação geográfica, hoje a gente tem a formação de duas espécies. Uma espécie que está lá na parte norte e uma espécie que está lá na parte sul. Por conta do rio que corta esses dois lados, essas duas partes, a norte e o sul, esses esquilos não tiveram mais contato e através de mutações ao longo do tempo, acabou se formando uma espécie A e uma espécie B. Lembrando que por mais que esses esquilos no futuro voltem a ter contato, talvez eles não possam gerar uma prole, talvez eles não possam gerar filhotes. Interessante deixar claro aqui também que isso ocorreu com algumas aves na região, mas essa barreira geográfica não foi o bastante para segurar essas aves, tendo em vista que elas podem voar. Então, para os animais terrestres, fica mais complicado. Não tinha como os esquilos atravessarem o rio. Eles ficaram separados por conta da barreira geográfica, então não tiveram mais contato. Então, senhores, nessa aulinha de hoje a gente entendeu um pouquinho sobre espécies, sobre o processo de especiação, que pode ser de duas formas. Pode ser primeiro a especiação simpátria, sem uma barreira geográfica, e pode ser a especiação alopátria, ou seja, com uma barreira geográfica. Já aproveito para desejar tudo de bom, um grande beijo e tchau!